Saudações ao querido professor Felipe Cadete, muito participante, como sempre, né, aqui do grupo CGADB-PB. Então, ouvindo aqui o teu áudio falando sobre o ministro Cabeça de Ovo, eu me lembrei, Felipe Cadete, de um versículo que está em Gálatas capítulo 6 e o versículo de número 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Quando nós analisamos o comportamento desse ministro ali do Supremo Tribunal Federal, que eu não quero nem citar o nome, não é difícil você chegar a uma conclusão do resultado final que esse ministro terá, quem sabe, brevemente. As injustiças praticadas contra pessoas inocentes, porque ficou comprovado através de muitos advogados, aqueles que sabem e conhecem o direito, a legislação brasileira, que muitas prisões e condenações foram simplesmente por conta de ideologias políticas e não porque tais pessoas estivessem cometendo crimes graves contra as instituições governamentais ou contra quem quer que seja. Senhorinhas de Bíblia na mão, outras e outros simplesmente com uma bandeira na mão, e centenas foram condenados, muitos estão presos, perderam um direito fundamental, que é justamente a liberdade. Os erros praticados por tal ministro Cabeça de Ovo, isso, se ele tivesse consciência, se ele tivesse o temor a Deus, jamais faria essas barbáries que ele vem praticando de maneira injusta com cidadãos brasileiros que são trabalhadores, microempresários, empresários, produtores rurais, latifundiários aqui que são criticados pela esquerda, defensora do socialismo marxista. Então, pessoas da pecuária, aqueles que ali no Rio Grande do Sul, né, e região sul, sudeste, grandes produtores rurais com produção em larga escala para abastecer o mercado brasileiro, foram condenados, presos, passaram por vexames na vida, quando simplesmente, de maneira democrática, de maneira em paz, não em guerra, não com luta, não com baderna, mas simplesmente defendendo os direitos, defendendo a pátria. Então é triste a gente ter que lidar, Felipe Cadete, com essas situações. Eu não sei o que passa pela cabeça de um cidadão daquele, se realmente ele dorme, se ele tem consciência de colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Eu acho que não. O aspecto dele
é uma demonstração de que ele não tem paz, ele não tem liberdade. Recentemente foi, digamos que, criticado, houve zombarias e gritarias contra ele por estudantes, e não tem liberdade, é um prisioneiro da sua própria sorte. Eu não queria jamais estar no lugar de um sujeito desta envergadura, negativamente falando. Jamais. Então ele se sente prisioneiro das suas próprias ações, dos seus frutos, da sua semeadura, e quer que os outros também se tornem prisioneiros, mas diferente dele, porque as pessoas que são presas nestes processos, nesses inquéritos sem pé sem cabeça, são inocentes. Agora, a verdade é que o que ele provavelmente deve enfrentar daqui para frente é algo que deve pensar muito na sua consciência quando ele não tiver mais na posição que está. Porque tudo passa. A glória dos homens, a Bíblia diz que é como uma sombra. A glória dos homens, esse poderio, o poder que subiu a cabeça, e se tornam pessoas cruéis, desumanas, absolutamente sem sentimento, humanamente falando, porque não pensar que pais de família, mães de família, senhorinhas de idade avançada, pessoas que têm os seus filhos e tiveram que de repente deixar o seu lar, o seu esposo, as suas crianças e passar a viver numa prisão. Como que uma pessoa dessa, que pratica uma injustiça desse naipe, pode ter um futuro bem-sucedido? Jamais, jamais. De forma que o funil vai se estreitando cada vez mais, professor Felipe Cadeiro, para esse tipo de autoritarismo, pessoas autoritárias, e o final realmente é triste, né? A gente não deseja. Como cristão, às vezes eu fico preocupado por ver manifestações dos nossos irmãos na fé querendo a destruição de fulano de tal, de cicrano, de beltrano. Eu não desejo não, mas vejo como que vai terminar tais histórias, como que ficará o futuro de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que o homem semear é aquilo que há de colher. Isso é o desprezo. Quem age como esse ministro vem agindo, dá o desprezo à palavra de Deus. Não tem temor a Deus, porque se tivesse temor a Deus, certamente não agiria desta forma, praticando injustiças e mais injustiças contra pessoas inocentes. Como que pessoas desarmadas, como que pessoas se manifestando para o bem do próprio país, poderia trazer como resultado um golpe militar, como se fala tanto, né? A esquerda maldita aqui no Brasil. Então, existe na realidade, Felipe Cadete, injustiça, a prática de coisas nocivas à sociedade para paralisar o cidadão de bem, a fim de que não se manifeste, mesmo que pacificamente, em busca dos seus direitos.